Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E neste dia que o vídeo está indo ao ar, dia 8 de maio, deixa eu ver, a Érica Mesquita deixou recadinho. Você é ótimo, André, parabéns, vou seguir suas dicas, quero sair da fossa. Beijos, 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 beijos. É isso mesmo, minha querida, ó. Força, sair da fossa, deixar a força. Acho que é do vídeo que eu falo em cima da música da Cher, né? I don't need you anymore. Vamos lá, o relato da situação de hoje. Ela diz assim: Oi, André Massolini! Oi! Parabéns pelos seus vídeos, descobri seu canal no YouTube ontem e estou assistindo todos. Fiquei casada por 6 anos, tenho 2 filhos, me divorciei há poucos meses. O divórcio aconteceu meio às pressas, pois, embora nosso casamento tenha sido sempre cheio de brigas agressivas e já estivéssemos há um tempo falando em nos separar, já tendo ocorrido inclusive uma traição da parte dele há alguns anos, um dia eu que acabei ficando com outra pessoa e contei para ele dizendo em seguida que queria me separar. Foi a gota d'água e voltei para a casa de meus pais. Comecei a ficar com um amigo mais velho que gosto muito e que disse que estava sentindo a idade passar e estava louco para conhecer uma pessoa legal para um relacionamento sério. E me achava muito bonita, cúmplice, etc. Ele me aconselhou a adiar meus planos de trabalhar em casa e arrumar um emprego e colocar meus filhos na escola e conversar com meus familiares para me apoiarem a eu encontrar uma nova pessoa para cuidar de mim e que eles vendo eu tendo meu dinheiro se animariam também a me dar esse apoio. Resolvi pensar um pouco mais na ideia de trabalhar fora e meus familiares não queriam ficar com meus filhos para eu ver meu amigo, pois diziam que eu mal havia me divorciado e o certo era eu ficar em casa cuidando dos meus filhos. Por isso eu só conseguia vê-lo quando meus filhos estavam com o pai. Porém, meu ex, ou seja, o pai das crianças, né? Além de trabalhar por escala e fazer curso todos os dias, começou um curso na academia e disse que só poderia ficar com nossos filhos em dias e horários aleatórios em que ele me avisaria quando estivessem disponíveis. Acabava só falando com meu ficante pela internet e um dia ele terminou comigo em uma mensagem devido aos ciúmes, pois reclamei que ele estava curtindo coisas da ex dele e postando artigo no perfil dela. Só que ele disse que eu era pior, pois tinha muito mais contato com meu ex. Me desesperei e escrevi muitas mensagens para ele, mas ele me bloqueou e disse para eu esquecê-lo. Arrumei então um emprego e inscrevi meus filhos na fila de espera para a creche. Entrei em contato com meu ficante e contei as novidades. E voltamos a nos ver. Mas meus familiares continuaram contra e ainda disseram que era cedo para colocar meus filhos na escola e que eles não queriam cuidar deles para eu trabalhar, pois tinham medo deles ficarem chorando. E as crianças em meio a tudo isso, não? Comecei a me sentir deprimida e desesperada, com medo de ter que desistir do emprego e não poder me independer financeiramente e passar o dia inteiro apenas dentro de casa, tentando fazer meu negócio próprio, cuidando dos filhos e ajudando nos serviços domésticos. Houve uma semana em que tive 2 brigas feias com meu ex e meus familiares. Liguei para meu ex dizendo que precisava da ajuda dele para levar os documentos da admissão. E ele disse que não poderia, pois tinha aula. Eu disse que não tinha outra pessoa para pedir e insisti por umas 3 vezes, dizendo, pelo amor de Deus, para me ajudar. Então ele ficou muito nervoso e não me deixou mais falar, dizendo que queria me matar, pois eu o havia traído
e ele não tinha que me ajudar em nada. Desligou o telefone. E ligou mais de 10 vezes depois, repetindo a ameaça. Chorei muito e pedi que ele pensasse no que estava falando. Então, no dia seguinte, ele me pediu desculpas, mas disse que não podia se comprometer em me ajudar. Na conciliação de divórcio com o juiz, havia sido acordado que as visitas seriam livres, e eu havia lhe pedido ao menos um dia da semana fixo, mas ele disse que não podia se comprometer. No outro dia, perguntei a meus familiares se poderiam me ajudar para eu ir ver meu amigo. Amigo? Por que você fica colocando amigo? Para eu ver meu amigo? Para eu ver meu amigo? Não tem nada de amigo aqui. Então, entende? Gente, a gente tem que parar com algumas coisas, sabe? Parece que fica camuflando, parece que fica se escondendo. Você tem problema quanto a isso? Você se sente culpada por estar saindo com ele? Porque de amigo ele não tem nada. Uma hora você fala ficante, uma hora você fala meu ficante na internet, agora para eu ver meu amigo. Não é amigo. Eles me disseram não, que não era o momento de eu ter esse relacionamento. Olha lá, né? Relacionamento? Então, não é amigo. Você não estava querendo ir sair para tomar um chopp com um amigo. Que eles ainda não haviam se acostumado à ideia de ter que ficar com meus filhos para eu trabalhar. Que eu queria fazer tudo, que se eu havia decidido trabalhar já era coisa demais. E no futuro eu podia arrumar outra pessoa para me relacionar. Os pais são sempre prudentes, né? Querem mais. E depois outra, não é responsabilidade dos pais ficar com os filhos, com os netos, né? Não é responsabilidade deles. É isso que é complicado. Os filhos parece que ficam sendo jogados de um lado ao outro. O outro, né? Não estou querendo aqui falar que então ele não tinha que assumir a responsabilidade dele de pai. O outro, eu posso em horários alternados, eu posso nisso, posso naquilo. Então, quer dizer, preciso ter horário marcado para estar com meus filhos. Você, ao mesmo tempo, coloca as crianças na creche. Como se colocar as crianças na creche. Acabei de colocar a criança na creche, eu já ligo para o outro contando as novidades. Quer dizer, agora eu tenho tempo para você. Os avós não querem também cuidar das crianças. Então, fica aí essa coisa sendo jogada de um lado para o outro, de um lado para o outro. Criança não é boneca, gente, para ser jogado de um lado para o outro. E filho também não pode ser entendido como, olha, filho é para sempre. Entende? Ex-marido sempre vai existir. Ex-mulher sempre vai existir. Ex-filho nunca. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado porque a gente vive na sociedade do descartável, né? Do descartável. Então parece que a pessoa, o prazer do momento acaba falando mais alto. Eu quero estar com o meu amigo, então nem que para isso eu tenha que enfiar meus filhos na creche. Filhos, eles são prioridade na vida, viu? Eu estou dizendo tanto para você quanto para o seu ex-marido. Filhos são prioridade. Eu já vi muita gente trocando filho por causa de homem, muita gente trocando filho por causa de mulher. E aí as crianças é que ficam aí, jogadas, e as crianças que depois ficam desestruturadas, crescem cheias de traumas e porque se sentem desamparadas. Tem que pensar muito bem nessas questões e tem que colocar sempre, tem que colocar os filhos. Eu não estou dizendo que então uma mulher separada ou um homem separado nunca mais tem direito de ser feliz ao lado de uma outra pessoa. Ou aqueles filhos que, por sua vez, também tem aqueles filhos que acham que tem que controlar os pais. Não, são os pais que controlam os filhos. Não pode haver a inversão. O filho não deixa a mãe sair, o filho não deixa a mãe fazer aquilo, o filho quer começar a mandar na mãe. Aí começa a fazer mãe, a fazer de vítima. Eu não estou falando dessas situações. Eu espero que todo mundo esteja entendendo muito bem o que eu estou falando.
Eu não estou falando nem um lado e nem do outro. Eu não estou falando nem daquele lado em que o filho quer mandar na mãe, mas também não estou defendendo aquela mãe que sai jogando tudo em nome da minha felicidade. Sai jogando tudo, inclusive os filhos. E começa a olhar os filhos como um empecilho. O filho se torna um empecilho? Ah não, que isso? Então, pera lá, vamos encontrar o meio termo aqui. Todo mundo tem direito de reconstruir a história, todo mundo tem direito de ser feliz. Mas pera lá, tudo tem que ter o seu equilíbrio. Pera lá pra gente não colocar, sabe, o tesão, não colocar aí a empolgação, não colocar as coisas na frente de... Precisa tomar muito cuidado. Perdi a paciência e disse que eles eram loucos, que não estavam pensando em minha felicidade. Os seus pais, né? Você está falando disso dos seus pais, dos seus familiares. Que uma família normal não veria problema nenhum no que eu estava pedindo. Então eles me mandaram calar, fui dormir chorando. Tem hora que a pessoa tem que falar, cala a boca, né? Fica quieta, você não está raciocinando no que você está falando. Fica quieta. Às vezes tem que... né? Vocês não estão pensando na minha felicidade. Lógico, tem gente que às vezes não pensa, acha que a pessoa, só porque é separada, ela tem que agora, né, como se fosse, agora ela morreu para a vida. Só porque ela se separou, então agora ela tem que viver numa vida uma vida celibatária e uma vida, né, enclausurada dentro de casa. Então, repito, tem família que de fato vai acreditar e pensar desse jeito. Tem família que vai achar que a pessoa realmente não tem que se recomeçar, não tem que reconstruir a história. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo da falta de equilíbrio nas decisões tomadas. Tanto de um lado quanto de outro. Não estou criticando você e também não estou defendendo a sua família. Eu estou falando que ambos não podem nem partir para um lado nem para outro. Para os extremos. A gente tem que buscar o equilíbrio e tem que levar em conta as crianças também. No dia seguinte, meus familiares me pediram desculpas e disseram que eu tinha o direito de lutar pela minha felicidade e eles iriam me ajudar. Claro, não é? Todo mundo tem o direito de lutar pela sua felicidade. Lembrando que, em nome dessa tal felicidade que muita gente distorce, eu não posso colocar isso aí, esta tal felicidade, eu não posso passar como um rolo compressor por cima de outras pessoas, de outros princípios, de outras pessoas que estão envolvidas nesse processo todo. No caso, por exemplo, as crianças, os filhos aí. Escrevi então para meu ficante, pelo menos agora você mudou o termo, né? Agora parou de falar amigo. Escrevi então para meu ficante e marcamos um encontro. Porém, no dia ele estava rabugento, pois não havia dormido bem e ficava reclamando de tudo que eu fazia para tentar agradá-lo. Achava ruim de todas as minhas sugestões. Não aguentei e comecei a chorar. Contei das brigas para conseguir trabalhar e ir vê-lo, e que eu não estava muito bem por conta do estresse que passei. Mas estava sendo legal com ele e ele não estava me retribuindo. Mas ele achou ruim que eu o cobrei e disse que a culpa das brigas tinham sido minhas, pois eu devia ter sido mais astuta para falar com as pessoas. Ou seja, eu acho que ele falou exatamente o que eu estou falando agora, né? Astuta significa tem que ter mais sensatez, tem que ter mais equilíbrio, tem que pensar também nas coisas que fala. Não é essa impulsividade, eu vou ter que lutar pela minha felicidade, enfio meus filhos na creche, faço isso, faço aquilo, né? Vira um turbilhão de coisas, porque eu tô achando que o homem da minha vida vai embora, a chance de eu ser feliz está indo embora. Então eu olho as crianças como um empecilho, aí eu brigo com os meus pais porque eu acho que a chance de eu ser feliz está indo pelo ralo. Tem que ter sensatez e prudência. Ficamos mais um pouco juntos e o clima melhorou. Melhorou um pouco até o final do encontro. No dia seguinte escrevi para ele dizendo que estava me sentindo melhor e ele disse que também estava. Eu disse para nos vermos de novo, mas ele disse que não queria mais e que também não queria conversar. Ou
seja, não quer mais. Mandei mais de 10 e-mails para ele pedindo para pelo menos terminarmos com uma conversa pessoalmente, mas ele disse para eu esquecê-lo. Então eu disse que tudo bem e que ficasse com minhas lembranças. Enviei algumas fotos íntimas para ele, pensando que ele sentiria saudades de mim. Ai, não se faz isso. Mandar foto íntima, sabe? Por isso que depois essas pessoas caem na rede, caem na internet, caem... Mas ele me xingou e disse que se eu escrevesse de novo, mandaria minhas fotos para meus familiares. Olha que situação péssima, né? No dia seguinte, ele me escreveu pedindo perdão pelo que escreveu, mas que eu não respondesse e disse que entre nós nunca haverá nada além de uma, talvez, amizade daqui a muito tempo. Acabei desistindo do emprego para agradar o pessoal e no fim estou fazendo o que todos queriam, ficando só em casa. Mas fiquei triste pela forma como tudo terminou, porque gosto dele e também fiquei com o ego ferido. Mal tive tempo de mostrar meu lado bom, acho que a fase em que estou não ajudou, com tantos problemas para resolver ao mesmo tempo. Me sinto anestesiada e não quero me relacionar com mais ninguém. Só cuidar de mim, estudar. Não, isso aqui, minha querida, calma. Esse negócio, eu não quero me relacionar com mais ninguém, ó lá, é mais precipitação da sua parte. Agora você está sendo precipitada em relação a você mesma. Você foi precipitada em relação aos seus familiares, com o que falou, em relação aos seus próprios filhos, em relação ao seu próprio ex-marido, né, da forma de abordar. Então, cuidado com essa precipitação que domina você. Calma. Agora, eu também não quero me relacionar com mais ninguém. Então, a gente acaba falando e agindo e tendo essas atitudes impulsivas. Calma, não é assim. Não é porque você tomou... Vamos falar o português aqui? Vamos falar o português? Não é porque você tomou um pé na bunda que então eu não quero me relacionar com mais ninguém. A pessoa me rejeitou. E eu, então, agora nunca mais quero me relacionar com mais ninguém. Olha a impulsividade, falando tudo de novo, e você colocando a sua vida e atropelando as coisas, igual eu tô atropelando você aqui, né, clorofilada? Deixa eu me achegar, deixa eu te atropelar, delícia. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses atropelos. Com essas coisas. A gente precisa tomar cuidado com esses atropelos, com essas situações, sabe? Ter mais sensatez, né? Mais equilíbrio nessas coisas. Eu não vou me relacionar com mais ninguém. Ao mesmo tempo, você tem aspectos, né, de sensatez. Vou cuidar de mim, vou estudar. Claro, você tá vendo? Então, assim, você tem lampejos de insensatez, não quero me relacionar com mais ninguém, e regado de sensatez. Entende? Eu vou cuidar de mim, eu vou estudar. Isso é o que eu sempre falo nos vídeos. A gente tem que cuidar da gente. O que eu gosto, o que eu quero, apostar em mim. Eu vou recomeçar? Nunca é tarde para recomeçar. Sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de se reerguer, de se reconstruir. Sempre há tempo. Sempre há tempo de se reconstruir, de se reerguer. Sempre, sempre, gente. Então, cuidado com esses... Você tem lampejos de sensatez e depois alguns, né, de insensatez. Mas também não quero mais ninguém na minha vida. Não, cuide de você. Mas também não se feche as possibilidades. Mas em primeiro lugar, cuide de você, esteja bem com você mesmo. Cuide do seu jardim para que as borboletas se acheguem. Então vá fazendo isso. Lá no fundo ainda me sinto rejeitada. Então, e por causa dessa sensação de rejeição, então não quero me relacionar com mais ninguém, como se todos fossem me rejeitar.
Desejo que um dia ele me veja e se arrependa de ter desistido de mim tão cedo. Mas tenho medo de me sentir rejeitada novamente caso ele seja indiferente comigo para sempre. Minha querida, quer dizer que você ainda, né? Olha, gente, a pessoa ainda aposta nisso. Na verdade, é um mecanismo de defesa. Para eu não me sentir rejeitada, então o que eu faço, né? Olha, para eu não me sentir rejeitada, eu crio uma ilusão de que mais para frente ele vai se arrepender e ele vai perceber que ele desistiu de mim muito cedo. Então, na verdade, eu crio um anestésico para que eu não lide de frente com a rejeição que eu sofri. Eu sofri uma rejeição. Ponto. Ele disse, eu não quero mais. Só que é duro pra gente. É duro. Não pense que eu tô falando blá 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 como se fosse a coisa fácil do mundo. Eu sei que é difícil. Lidar com a rejeição, ninguém quer ser rejeitado. Ninguém levanta de manhã, né? Não vejo a hora de ser rejeitado hoje. Ai, que delícia ser rejeitado. Vejo a hora. Delícia. Vem em mim, rejeição. Vem em mim, rejeição. Tô atacado hoje. Ninguém quer ser rejeitado. Óbvio que não. Quem quer ser rejeitado? Então, às vezes, a gente cria esses subterfúgios, né, esses mecanismos de defesa, para que a gente não aceite, não olhe a realidade da rejeição, não olhe a rejeição em si, tal qual ela é, tal qual ela aconteceu na nossa vida. Então, a gente fica, olha, lá na frente, eu tenho certeza que ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender de ter desistido de mim tão cedo. Tão rápido ter desistido assim de mim. Por um outro lado, vem novamente o medo da rejeição. E se ele for indiferente comigo para sempre? Aí é que tá. Por que não seria muito mais fácil olhar para a rejeição? E por que a gente tem tanta dificuldade de abrir os ouvidos para exatamente o que a pessoa nos disse? Eu não quero mais. Se a gente abrisse os ouvidos àquilo que a pessoa disse com todas as letras, a gente já saberia lidar com isso. Não significa que é gostoso, mas a gente já saberia lidar com a realidade ao invés de ficar criando essas ilusões. Amanhã ele vai se arrepender. Porque quando a gente cria essa ilusão, lá no fundo, fica aquele sentimento de novo. E se ele nunca se arrepender? Aí eu vou continuar então eternamente, porque aí eu fico com um pezinho na ilusão de que ele vai se arrepender e o outro pé ali no que ele me disse. E se ele nunca se arrepender? E se de fato ele nunca me quiser mesmo? Então eu não me liberto. Olha que coisa, você vê que coisa? Eu fico preso. E por isso que eu não consigo me desvencilhar dessas amarras. Por quê? Porque tenho dificuldade de ouvir exatamente o que a pessoa disse. Porque é a realidade. Assim como tem gente que tem dificuldade de ouvir o que eu falo na cara. Porque eu estou falando a situação que está muitas vezes aqui. Mas a pessoa tem dificuldade de lidar com ela. Cria 1001 situações. Você vê? Amigo, você não usava o termo ficante. Então vai criando 1001 situações para não olhar o fato em si. Não sei o que fazer com este sentimento de rejeição. É olhar ele de frente. É ouvir o que de fato, as palavras que ele disse, palavra por palavra. E a partir daí, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é gostoso, mas a partir daí, né, seguir a sua vida a partir do fato, ele me rejeitou, ele está no direito dele. Agora, né, o mais importante não é a rejeição, mas o que eu vou fazer diante dela, como eu vou agir diante
deste fato. Quais são as estratégias que eu vou agir? Eu vou querer o quê? Vingança? Eu vou querer mostrar para ele o quanto ele perdeu? Então, quer dizer, eu vou apostar em mim para querer mostrar para outra pessoa? Então, na verdade, a outra pessoa é que está norteando o meu viver? Eu vou me valorizar só para outra pessoa perceber o que ela perdeu? Ou eu vou apostar em mim porque eu mereço? Porque eu estou apostando em mim? Porque eu me quero bem? É mais ou menos assim que eu vejo a situação. Espero de alguma forma ter dado alguns lampejos também na sua situação específica e de muitos outros que possam estar passando por situações semelhantes. Inscrevam-se! Eu fico aguardando a sua inscrição neste canal que busca ser sempre interativo, participativo. Dê um like. Cada vez que você dá um like, você ajuda neste canal. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Muito obrigado e um forte abraço.